Nós estamos trabalhando, sobrevivência em tempos difíceis. Eu fiz questão de vir com essa camiseta hoje, Somos Influenciadores. É uma camiseta do nosso curso, que nós temos aqui na igreja, onde nós trabalhamos princípios de liderança, princípios importantes de vida para nós, pessoalmente, no seu trabalho, na sua casa, onde nós estivermos. E o Senhor nos chamou para isso, para sermos influenciadores. O Senhor nos chamou, o Senhor te chamou para influenciar. E queridos, em tempos difíceis, nós precisamos influenciar mais do que nunca as pessoas. Não é tentar mudar a cabeça, não é fazer lavagem cerebral, mas é mostrar através das nossas vidas aquilo que Jesus tem feito em nós. Que nós somos sobreviventes em tempos difíceis. Nós estamos sobrevivendo nesse tempo que nós estamos vivendo. Alguns pensam que as suas dores, as suas dificuldades são maiores do que as dos demais. Mas todos nós passamos por batalhas, por lutas, por dificuldades, por problemas, por coisas que nos tornam, às vezes, tão pequenos, tão insignificantes, por coisas que nos levam a pensar, puxa vida, não tem jeito, não tem o que fazer. Mas nós somos sobreviventes. No episódio passado, no nosso primeiro episódio, semana passada, dessa série Sobrevivência em Tempos Difíceis, nós aprendemos que em tempos difíceis que nós podemos sim ter alegria. Podemos ter alegria, e porque a nossa alegria não está condicionada às circunstâncias. Podemos ser felizes, sim, entendemos isso. Nós entendemos que em tempos difíceis, queridos, as provações, as dificuldades são inevitáveis, não tem como a gente evitar, nós vamos passar por elas. Nem Jesus disse que você não passaria por ela, Jesus disse que você teria aflição, mas Ele declarou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele disse isso, e nós entendemos e aprendemos que, as nossas atitudes, o nosso comportamento, e as provações que nós passamos, elas podem tanto nos levar ao fracasso como ao sucesso, depende de você. Não depende dos outros, obrigado. Não depende das pessoas, depende de você o sucesso ou o fracasso. Exclusivamente de você. Entendemos que em tempos difíceis nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos manter a calma, nós precisamos ser gratos a Deus, nós precisamos agir. Deus não nos chamou para ficar estáticos, Deus nos chamou para sermos influenciadores, Deus nos chamou para agir nesse mundo difícil, nesse mundo tenebroso, como Paulo descreve lá em Efésios capítulo 6. Deus nos chamou para isso, então haja, ore, busque a Deus, clame ao Senhor. E hoje, queridos, em tempos difíceis, atitude. É muito importante isso. Em tempos difíceis, é necessário que você tenha atitude. Queria te perguntar, não precisa me responder, mas você é uma pessoa de atitude ou não? Ah, pastor, eu não sou de muita atitude, então a partir de hoje você vai ter que ser. A partir de hoje você tem que mudar, a tua visão. A partir de hoje você precisa enxergar diferente, porque é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus requer de nós, atitude. O texto que nós lemos semana passada, eu vou lê-lo novamente. Tiago, capítulo 1. Falei para vocês, dei uma tarefinha semana passada para vocês lerem Tiago. E vou continuar dizendo para vocês continuarem lendo Tiago, o livro de Tiago, durante essa semana. Continue lendo. O texto diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, atitude.
A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. É isso que Paulo está dizendo, Tiago está dizendo para nós. Persevere, você deve ter ação completa. Você não deve ser um bola murcha. Você não deve ser um cara, um morocochô, sabe que o vento está soprando para cá, eu vou. Está soprando para cá, então eu vou para cá. Não! Tem que ter atitude, tem que ter, sabe, pulso. Nós precisamos ser assim. Conta uma história de que alguns prisioneiros de guerra sobreviveram. E alguém foi perguntar para um desses que sobreviveram há vários anos, há 9 anos, cruel, 9 anos de cativeiro. E esses que sobreviveram, essa pessoa chegou para um deles e falou assim, mas espera aí, o que aconteceu? Por que vários dos seus colegas não sobreviveram ao cativeiro? Até uns que eram mais fortes, eram mais saudáveis que você. Por que eles não sobreviveram e você e alguns dos demais, e alguns até mais fracos, mais, sabe, parecia que não tinha, sabe, nem saúde direito, sobreviveram? Por que isso aconteceu? E essa pessoa responde, sem dúvida. Ela diz assim, que aqueles que esperavam a liberdade rapidamente, que algo aconteceria rapidamente, não fizeram nada, ficaram apenas esperando, e quando não aconteceu, desanimaram, afrouxaram, desistiram, perderam a coragem, não foram à frente, não fizeram nada, e por isso perderam a própria vida. Já aqueles que eram realistas, eu estou num cativeiro, eu estou preso, eu posso ficar aqui 1 semana, 1 ano, 10 anos, mas eu vou ficar esse tempo aqui, e eu vou fazer alguma coisa para que eu possa sair daqui. Então eu não vou perder tempo, o tempo que eu tiver eu vou aproveitar. Eu vou me exercitar, eu vou, sabe, comer o que me derem, sabe, quando eu estiver, sabe, fraco, eu vou fazer alguma coisa para eu melhorar. E foi isso que aconteceu. Mas a principal era que eles precisavam se preparar mentalmente. E a grande maioria não se prepararam mentalmente. Lembra que eu digo para vocês que as nossas batalhas, as nossas maiores batalhas são aqui, no campo da nossa mente. As nossas guerras, as maiores guerras são aqui. E nós precisamos nos preparar para ela. E muitos daqueles não se prepararam para essas dificuldades. Mas aqueles que se prepararam, sobreviveram. Nós estamos vivendo, queridos, tempos difíceis. E nós precisamos sobreviver. E por isso, nós precisamos de atitude. Escute isso. Atitude é um comportamento ditado por uma disposição interior que nos leva a agir para mudar a circunstância ao nosso redor. Atitude é um impulso que nos leva a tomar uma decisão em momentos inesperados. Atitude, querido. Começou a chover, uma chuva forte. Se você pensar, será que eu saio correndo? Será que eu vou me molhar? Já se molhou. Não é verdade? Começou a garoar, não quero molhar, eu saio correndo. Eu vou me cobrir, eu vou me proteger. Atitude. Se nós não tivermos atitudes, queridos, nós vamos sucumbir nessa vida, nesse mundo. Então nós precisamos de atitude. Tem pessoas que são extremamente otimistas, e não tem nada errado em ser otimista. Não tem nada errado, a Bíblia nos chama para nós vivermos com uma vida de esperança. Mas nós não podemos viver com falsas expectativas. Nós não podemos viver, sabe, iludidos em um mundo de coisas. Sabe quando você está na adolescência, você começa a sonhar que você... Eu sou muito sonhador.
né? E daqui a pouco eu vou falar algo que essa mensagem, essa semana, ela me mexeu muito comigo, né? Por quê, queridos? Porque eu sou sonhador, sempre fui. Mas na adolescência a gente sonhava, né? E eu comecei a sonhar. Sabe, eu fechava os olhos assim, eu via alguém chegando para mim e me dando uma fazenda. Nunca aconteceu, quem sabe um dia ainda acontece, né? Me dando uma fazenda completa, e ainda eu ficava pensando assim, mas só a fazenda não é suficiente, eu preciso ter dinheiro para mover essa fazenda, fazer ela funcionar. Só a fazenda, eu preciso de dinheiro. E eu já pensava no dinheiro que eu ia receber dessa pessoa, e eu consegui, mas nunca aconteceu, na verdade, né? Então o que eu fiz? Eu fui batalhar, eu fui lutar, eu fui atrás. Eu ia conseguir, não consegui. Por quê? Porque Deus mudou os planos. Os meus colegas que estão por lá trabalhando, estão muito bem de vida, graças a Deus. E eu não tenho, sabe, inveja nenhuma disso. Mas Deus trocou a minha fazenda de gado, porque o meu sonho era ter gado, pela fazenda de ovelhas, né? Fazenda de ovelhas. Então Deus mudou, né? E glória a Deus por isso, querido. Mas o que eu fiz? Eu não fiquei esperando cair do céu. Eu fui estudar, eu fui batalhar. Uma vez uma pessoa chegou para mim, um parente meu, querendo ajuda. Eu sentei ele na mesa do meu escritório, pus ele na minha frente e falei assim: filho, vou te dizer uma coisa. Eu não vou tirar o meu dinheiro, o dinheiro que eu vou investir nos meus filhos para te dar. Então você corra atrás. Eu corri atrás. Eu vendia picolé, eu vendia... Porque agora as criançadas têm material de graça, têm uniforme de graça, mas quando eu estudava não tinha, gente. Eu vendia salgadinho, coxinha, né? Comecei vendendo suquinho para comprar um lápis de cor, um lápis, um caderno para mim. Eu fazia isso, eu queria fazer isso. E Deus me abençoou por causa disso. Então eu não posso ficar imaginando, porque vai cair do céu. Eu tenho que ter atitude. E Tiago diz, queridos, que o teste da nossa fé aguça o nosso foco em Deus e produz em nós perseverança. Produz perseverança. Igual quando você vê aqueles caras musculosos, né? Os maromba, né? A linguagem hoje é maromba. Vê os maromba, né? E aí eles estão lá, mas o que eles fazem? Eles vão para a academia, se arrebenta, dói tudo. E o que eles fazem? Arrebenta tudo as fibras do músculo. Literalmente arrebenta as fibras dos músculos. Mas isso faz com que essas fibras se recomponham e o músculo cresça. É isso que acontece. E nós, queridos, nós precisamos fazer isso. Eles ficam mais fortes, sabe? Quando aqueles músculos rebentam, eles ficam mais fortes, e na próxima sessão eles estão mais fortes, na próxima mais forte, e eles vão precisando aumentar o peso, a carga, e eles precisam fazer isso. A nossa vida, queridos, Tiago está dizendo, a nossa fé, ela precisa ser esticada. Nós precisamos, sabe, de fazer isso. Nós precisamos suportar mais, porque isso vai construir em nós a perseverança. Isso vai fazer com que construa dentro de você uma verdade verdadeira, não uma ilusão do que possa acontecer. Então, queridos, faça isso. Está passando por dificuldade, tempos difíceis, para de reclamar, para de murmurar. Aproveita o tempo para crescer, para se esticar, para você subir mais um degrau na sua vida, na sua fé, porque é isso que nós precisamos. E para isso, queridos, nós precisamos tomar atitude diariamente. Diariamente você precisa tomar atitude. Olha só o que o texto da Bíblia, o que Deus diz aqui para duas pessoas, dois homens de Deus, um para Moisés e para Josué. O primeiro texto de Êxodo 14:15 diz assim: disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E Josué diz assim, então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque está prostrado assim sobre o rosto? Deus está falando para eles, o que vocês estão pensando da vida? Chacoalhe os bambus, quando diz uma amiga minha, né? Vai para cima, vai, para. Moisés estava diante do mar, os inimigos chegando, e Deus falou para ele, peraí, o que você está clamando?
levanta, põe o pé nas águas, vai para cima. E eles vão e o mar se abre. E é isso que nós precisamos, queridos. Nós precisamos ter atitude, não é uma vez na vida. É todos os dias você precisa de atitude. Você, para levantar, todo dia precisa de atitude. Tem dias que parece que é de arrasto. Não é verdade? Não sei se acontece só comigo isso. Mas tem dia que eu não quero levantar, gente. Tem dia que, olha, é difícil levantar. E tem outros dias que é mais difícil ainda. Mas eu tenho que levantar. Eu tenho que continuar. A vida não para. Eu não posso ficar prostrado. Por isso eu tenho que ter atitude, tomar atitude diariamente. Agora tem algumas coisas que geram atitudes todos os dias. Olha só, o nosso estado emocional gera atitudes. O sábio, em Provérbios, ele diz, gosto muito desse texto: se te mostras fraco, no dia da angústia, a tua força é pequena. Se por qualquer problema na vida, você fica desanimado. Ah, mas é que o senhor não sabe o meu problema. Você também não sabe o meu? Você também não sabe do teu vizinho, do teu irmão? Não é? A gente tem muita mania de dizer, porque o meu. Para com isso, né? Se te mostra fraco, no dia da angústia, a tua força é pequena. Então vamos ter atitude. Se pelos problemas da vida você vai ficar desanimado, deprimido, angustiado, depressivo, para baixo, isso só vai te pôr para baixo cada dia mais. Isso vai te impedir, sabe, de tomar atitudes corretas na vida. Isso vai te impedir de tomar atitudes que vão te fazer um vencedor em Cristo Jesus. Mas quando você toma atitudes corretas, queridos, muda tudo. Você pode ter acordado, sabe, querendo, sabe, colocar a coberta em cima, ficar quietinho ali, se escondendo, para que ninguém te veja. Não importa nem o calor, mas você levanta e fala assim, eu vou para cima. Porque hoje é mais um dia que o Senhor me deu para vencer. Hoje é mais um dia de vitória. E olha só o que Mateus diz, Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Olha só, queridos. Dependendo da forma que você olha, se você só olhar coisa que não presta, o seu corpo vai ser trevas. Mas se você olhar, sabe, como está dizendo aqui, Mateus está dizendo, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então, o teu estado emocional, se você consegue só enxergar problemas, desgraça, miséria, sabe, se você consegue só ver coisas ruins, se dá uma dor na ponta da unha do dedão, você já pensa, vou perder meu pé. Né? Tem gente que é assim, né? Tem gente que exagera nas coisas. E aí, querido, o que nós precisamos? Se você... E hoje, outra coisa, gente. Você abre esse trem aqui, só tem porcaria aqui, só tem notícia ruim. Você vai para a televisão, você vai para os canais, está escorrendo sangue para tudo quanto é lado. Se você só se enche, só investe tempo nessas coisas, queridos, o que você vai conseguir enxergar? Só coisa ruim. Você precisa ir para onde dá vida, onde tem esperança. Você tem que ir para coisas que te tragam paz, alegria. E uma das coisas que mais te traz isso é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Porque quando você lê, ela te cura, ela te liberta, ela transforma, ela muda. Por isso que é tão difícil de ler a Bíblia. Por isso é tão difícil você gastar 10 minutinhos, investir 10 minutinhos na presença de Deus ali, lendo um versículo e falar, Senhor, o que esse versículo quer falar comigo? Por isso que é difícil. Porque o diabo sabe que quando você fizer isso, você vai ser liberto. Você vai ser transformado, você vai ter uma atitude diferente. E aí ele vai fazer tudo para você não fazer isso. Então, queridos, vamos enxergar diferente. Olha para o seu estado emocional. Cuida dele. O que gera suas atitudes todos os dias é a sua fé em relação a você mesmo. É aquilo que você enxerga em você mesmo.
Paulo, escrevendo a Filemão, ele diz assim: sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Paulo estava dizendo: cara, eu te conheço, eu dou graças, eu sei quem você é. Parece que Paulo estava sacudindo Filemão, dizendo: Filemão, preste atenção, olha para quem você é, veja só o que você precisa fazer. Sabe, queridos, se a sua fé em relação a você, Deus investe, Deus vai investir em quem acredita. Se você não acredita em você mesmo, você precisa começar a acreditar em você. Você precisa acreditar que Deus te deu um potencial. Você precisa acreditar que Deus te capacitou. Você precisa acreditar que Deus, te ungiu. Você precisa crer nisso. Por mais que as pessoas estejam dizendo aí ao contrário, por mais que a tua família diga que você não é isso, que você não presta, que você é aquilo outro, por mais que digam, queridos, acredite no seu potencial que é dado por Deus para você. Então acredite em si mesmo. Às vezes você está trabalhando, mas não me valorizam. Se você não acredita, como que o teu chefe, como que o teu patrão vai te valorizar se você não acredita em você mesmo? Você precisa acreditar. Você precisa acreditar, você precisa crescer. Você precisa olhar para a empresa que você trabalha e falar assim, quando chega vamos falar assim, você vai fazer uma entrevista de emprego. Por que você está aqui? Porque eu quero ser dono dessa empresa. Mas aí ele não vai me dar, vai perder a empresa, né? Não, se o cara for esperto, ele vai falar: esse cara tem visão, esse cara quer crescer, esse cara quer mais. Porque um empresário que entende, que compreende, ele não tem medo de alguém que cresça, que queira crescer. Porque se essa pessoa, esse funcionário crescer, a empresa dele cresce. Eu estou aqui porque eu não tenho o que fazer, né? Minha mãe falou para o meu pai, falou que eu estou vagabundando e que eu preciso de arrumar um serviço. Cara, eu não aceito um funcionário desse, de jeito nenhum. Porque vai só me dar trabalho. Só vai dar dor de cabeça. Então você tem que ter visão, tem que ter atitude, tá? Você tem que ter fé em você mesmo. Que Deus te capacita, não é você, não é o seu potencial, é o potencial que Deus deu e tem colocado na sua vida. É o poder dele sobre você. O que gera as suas atitudes todos os dias, a sua fé em relação a Deus. A sua fé em relação a Deus. Veja bem, o que gera as nossas atitudes todos os dias, o nosso estado emocional, a nossa fé em relação a nós mesmos e a nossa fé em relação a Deus. Olha só, você vai encontrar só esse texto que fala dessa pessoa na Bíblia toda. 1 Crônicas 4, 9 e 10, diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E o que Deus fez? E Deus atendeu o seu pedido. Gente, por que Deus faz questão de escrever somente isso dessa pessoa? É que Jabes, ele tinha uma fé em relação a Deus, ele cria no que Deus podia fazer. E você não vai ver uma história sobre Jabes. Você pode pesquisar, você pode olhar, você vai encontrar algumas coisas, mas na Bíblia você vai encontrar isso aqui, falando sobre Jabes. Então, querido, o que você precisa fazer, que eu preciso fazer, nós precisamos colocar tudo diante de Deus, numa vida de oração, crendo na palavra de Deus, crendo na verdade da palavra de Deus, desenvolvendo comunhão com Deus, intimidade com Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos de determinação de fé. Você precisa de determinação de fé. Não é determinar a sua fé. É ter uma fé determinada, com atitudes. Ter uma fé que crê realmente, que expressa confiança diante de Deus, que confia no poder de Deus. Você não pode dizer assim, querido, seja o que Deus quiser.
Apesar que na Bíblia tem um versículo que diz, se Deus permitir, amanhã, né, nós vamos fazer isso ou aquilo. Mas muita gente fala, se Deus quiser, mas não sabe nem o que está dizendo. O que nós precisamos dizer é, Senhor, eu estou sozinho é difícil. Eu estou quase sucumbindo, na verdade. Eu estou mal, eu preciso da sua ajuda. E eu sei que o Senhor está comigo. E com o Senhor comigo eu vou conseguir fazer. Eu vou vencer. Não é por causa do meu poder, é por causa da tua graça, é por causa da tua misericórdia, é por causa do teu amor, é por causa do teu poder na minha vida. É isso, queridos. Então, queridos, tenha essa atitude todos os dias da sua fé em relação a Deus. Creia no poder de Deus. Creia na ação de Deus. Creia no que Deus pode fazer na sua vida. E algumas verdades que são importantes, queridos, sobre a seriedade da atitude. Escute isso, grava isso no seu coração aí. Se puder anotar, você anota. Sonho sem atitude é ilusão de preguiçoso, sem propósito na vida e sem determinação. Sonho sem atitude, queridos, é ilusão de preguiçoso. Se eu tivesse ficado só sonhando lá, no que eu podia fazer, no que eu podia ter, e não tivesse corrido atrás, não tivesse começado lá, trabalhando com meu pai, lá no começo, meu pai me ensinou a trabalhar como servente pedreiro. Depois eu fui vender esses negocinhos que eu falei que eu vendi, fui vender picolé, carrinho na rua, fui vender. Eu fui procurar serviço, comecei a trabalhar, comecei a crescer, comecei a guardar, comecei a ter uma visão de futuro, querido. Só o sonho é ilusão de preguiçoso, que nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum. Fica esperando que as coisas caem do céu. Fica esperando, eu estou desempregado, mas eu estou orando. Eu estou orando, Deus vai fazer, Deus vai me trazer. Está achando que o empresário vai lá na sua casa pedir para você ir trabalhar para ele? Eu estou orando, Deus vai fazer eu melhorar no meu trabalho, mas você não estuda, não faz um curso, não faz um aperfeiçoamento, não melhora a sua condição de trabalho, faz só o essencial, e olha lá quando faz. Então, queridos, nós precisamos, ter atitudes. Agora, quando você sonha com atitudes corretas, querido, isso vai te fazer um vitorioso, isso você vai conquistar, você vai conseguir. Talvez você não consiga tudo que você queira, mas não importa, você vai conseguir muitas coisas que você sonhou. Por quê? Porque você tem uma atitude correta. Temos o exemplo de José, o exemplo de Daniel na Bíblia. Eles tiveram sonhos, né? E se tornaram realidades. Então não reclame da vida, querido. Para de reclamar. Para de reclamar do seu esposo, da sua esposa. Para de reclamar do trabalho. Para de reclamar, da sua casa. Para de reclamar. Tem gente que reclama da sujeira do quintal, mas não tem coragem de pegar uma enxada e ir lá capinar e limpar o quintal. Atitude, gente. É atitude, é comportamento. Nós precisamos disso. Então olhe para você, queridos. Veja as suas atitudes, o que você está vivendo hoje. O que você está vivendo hoje, queridos, foram atitudes suas lá atrás. E as atitudes que você está tendo hoje, presta atenção nisso. As atitudes que você está tendo hoje vão lhe render a sua vida futura. Você compreende isso, querido? O seu futuro é determinado por que você está fazendo hoje. O seu futuro vai acontecer pelo que você está fazendo hoje. Então, se você quer ter um futuro glorioso, abençoado, vencedor, olha as tuas atitudes hoje, olha hoje. Então, mude de atitude. Mudanças de atitude, vão te fazer ter realizações pessoais. Isso é importante. Eu quero colocar alguns exemplos rapidamente aqui de homens da Bíblia que tomaram atitudes e venceram. Noé foi um desses, tomou atitude, ele tinha uma vida íntegra perante os seus contemporâneos, ele batalhou, ele teve uma vida correta, ele lutou contra uma sociedade corrupta. Abraão,
Ele tomou a atitude correta quando ele obedece a Deus incondicionalmente, e por causa disso ele se torna pai na fé. Jó, ele tomou a atitude correta, ele não blasfemou contra Deus, mesmo quando ele perdeu tudo. Ele diz: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. E por causa disso ele ora pelos seus amigos, que de amigo não tinha nada, né? Só surraram ele, e Deus dá tudo em dobro do que ele tinha antes. Davi, queridos, ele tomou a atitude correta quando ele luta contra Golias e derruba Golias, e por causa disso ele se torna o rei mais famoso da nação de Israel. Isaías, queridos, ele tomou a atitude correta, ele aceitou o chamado de Deus e se torna o maior profeta da história. Daniel, ele tomou a atitude correta, ele não se contaminou com as iguarias do rei, ele não se contamina, e por causa disso, queridos, ele se tornou o primeiro ministro de 3 províncias do Império Persa. Paulo, já no Novo Testamento, tomou a atitude correta, e ele diz: viver para mim, eu quero viver para Cristo. Ele não viveu para ele mesmo, mas ele viveu para Cristo. E ele tornou-se o maior apóstolo do Novo Testamento. E aquele que é o nosso exemplo por excelência, Jesus. Jesus, ele tomou atitude, ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão, sabe, da sua glória eterna, para se tornar um homem, para morrer numa cruz, para sofrer como um ser humano, para que nós pudéssemos ter vida. E por causa disso, ele está sentado à destra de Deus e intercede por nós, pecadores. Olha só o que Paulo diz. Filipenses 2, 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Atitude de Jesus, queridos. Tome uma atitude, obedeça ao Senhor. Agora, o que nós estamos vendo hoje, queridos, muitos não têm atitude. Muitos não estão tendo atitude. Pais, sabe, que não tomam atitude em relação aos seus filhos. Já falei um pouco a respeito dos teens, né, dos adolescentes. Mas pais que não tomam atitude com os seus filhos, com as suas crianças. As crianças dominam, são reizinhos e rainhazinhas dentro de casa. Pais que não colocam limite, maridos e esposas que não tomam atitude, não mudam o seu jeito pessoal. Minha esposa disse que eu já mudei bastante. Eu estou acreditando nela. Eu já estou até acreditando nela. Por quê, queridos? Porque eu quero ser um marido melhor. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um pastor melhor. Eu quero ser um servo melhor. Eu quero ser um homem melhor. Não sou melhor do que ninguém, pior talvez que muitos. Mas, queridos, eu preciso tomar atitude. Muitos não estão tomando atitude. Patrões não estão tomando atitude em relação à sua equipe de trabalho. Pastores não estão tomando atitude em relação aos seus liderados. Filhos que não tomam atitude de mudar dentro de sua casa. Jovens, adolescentes, crianças que não tomam atitude, crentes que não tomam atitude em relação ao seu pecado, que continuam pecando e não mudam as suas atitudes. Crentes que não mudam a sua atitude, sabe que o caminho é a palavra, é a oração, é o jejum, é a comunhão, é a vida, é a intimidade com Deus, mas continuam a mesma vidinha medíocre de sempre. Não crescem, não emancipam, são crianças espirituais. E Paulo disse para nós deixarmos das coisas de criança, deixarmos de ser criança. Temos que ter atitude, querido. Nós precisamos de ter atitude. Nós precisamos. E eu quero encerrar dizendo que o seu potencial está ligado a uma vida de atitude.
você quer ter potencial, você quer ser, sabe, vencedor, você precisa ter uma vida de atitude. Sem atitude, o seu potencial fica limitado. Sem atitude, queridos, você não, sabe, vai só até um determinado tempo. Você tem que ter atitude. Quem você poderá se tornar, querido, se você simplesmente tomar uma atitude na vida? Quem você poderá se tornar? Você já parou para pensar? Se você tomar atitude, eu quero ser médico, queridos, é estudar. No mínimo 8 horas por dia. E depois, depois de você terminar o 3º ano, estuda umas 12, 14 horas por dia. Aí descansa uma e continua estudando. Por quê? Porque é assim. Nada vem de graça, você tem que se esforçar, você tem que colocar. Agora, você imaginou quem você pode se tornar na vida se você tomar a atitude correta, a atitude certa? Você pode se tornar um empresário de sucesso, um grande empreendedor, um cristão verdadeiro, um pai amigo, um filho chegado, um homem, uma mulher de Deus. Você já parou para pensar, se você tomar a atitude certa na sua vida, no seu namoro, no seu comportamento, na sua casa, no seu casamento, com seus pais, com seus filhos, com seus empregados, com seus patrões, quem você poderá se tornar? Tome a atitude correta, queridos. Tome a atitude certa. Com boas atitudes, que você pode se tornar um homem, uma mulher de Deus, que vai deixar marca na história. Sabe, que vai marcar a história da sua descendência. Eu contei o testemunho daqueles dois, né? Um que teve uma descendência de cristãos, teve, sabe, centenas de pessoas marcadas de sucesso. Mas aqueles que não, sabe, que não fizeram escolhas corretas, infelizmente também tiveram centenas de descendentes passando por situações infelizes. Atitude, queridos. Quem você é agora e quem você se tornará, querido, depende da atitude que você vai tomar hoje. Depende do que você vai decidir hoje, agora e a partir de agora. Depende disso. Toda decisão que você for tomar na sua vida depende de uma atitude. Toda decisão. Não tem esse negócio de ficar na expectativa de que alguém te dê uma colinha para você tomar a decisão certa. A salvação, a nossa salvação, depende de uma decisão nossa. A salvação depende da graça e da nossa fé em Cristo Jesus. A nossa salvação depende de você realmente declarar que a sua vida pertence a Jesus e que você não é nada sem Ele, que você é um pecador miserável que estava condenado ao inferno e que Jesus veio, morreu e ressuscitou para te dar vida e uma vida abundante. A nossa salvação depende de nós. É essa atitude que você vai tomar a partir de agora. E a tua salvação depende mais de você do que de Deus, porque é você que tem que ir até Ele. Jesus diz para vir a Ele, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que Ele ia vos aliviar. Vinde a mim, Jesus diz. Mas depende de uma atitude sua, de se comprometer a andar com Jesus. Eu quero voltar a esse versículo e encerrar essa palavra. E nós vamos cantar uma canção. E que você leve essa palavra de hoje, queridos. Em tempos difíceis, tenha atitude. Em tempos difíceis, atitude. 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 Filipenses 2. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de
de cruz. Que a sua atitude seja a mesma de Cristo. Cristo teve as atitudes corretas e por isso Ele venceu. Se você tiver atitudes corretas, você vai vencer.